Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Nesta sexta-feira, dia 17 de julho, a Santa Igreja propõe para nós o Evangelho escrito por São Mateus. Hoje nós também celebramos a memória do martírio do beato Inácio de Azevedo e seus companheiros, eles que foram degolados pelo simples fato de serem católicos. E, por conta disso, nós podemos fazer uma reflexão no dia de hoje, depois de forma particular, nos perguntando se a perseguição velada que existe no nosso país contra os valores cristãos, se ela não está caminhando para uma perseguição explícita aos cristãos, aos católicos. Convido você a fazer este questionamento no dia de hoje. E também eu convido você a fazer a sua inscrição no nosso canal, se você ainda não for inscrito, e ao fim deste vídeo, dar o seu like, fazer o seu comentário. Junte-se a nós, venha fazer parte desta obra de evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus se depara com uma situação em que os seus discípulos estão sendo acusados de violarem o sábado, porque ao sentirem fome, eles foram apanhar espigas numa plantação de milho. E então os fariseus se dirigem a Jesus, o mestre daqueles discípulos, e dizem a ele que aquilo não poderia estar acontecendo. E Jesus então recorda aqueles homens que o rei Davi, quando sentiu fome, comeu dos pães que eram reservados para os sacerdotes. E quando os sacerdotes no dia de sábado, dentro do templo, fazem ali o trabalho sacerdotal, eles violam o sábado sem cometer pecado. Isso para dizer para nós que a lei, ela tem uma finalidade. A lei não existe simplesmente por existir, ela tem uma finalidade. E a finalidade do sábado, a finalidade da lei que determina que o dia de sábado é o dia do repouso sabático, é o dia de consagrar este dia a Deus, é o dia de estar no templo, é o dia de realizar as orações. A finalidade desta lei é viver uma comunhão profunda com Deus. E aqueles discípulos estavam vivendo isso porque o próprio Senhor Jesus é Deus. Claro, os fariseus não sabiam disso, mas também não conheciam a essência da lei. Eles eram do tipo de homens que tinham, por assim dizer, a lei decorada. Conheciam cada versículo da Sagrada Escritura
mas não conseguiu adentrar a profundidade da essência da lei. Sabe, São Paulo vai nos ensinar na carta aos Gálatas que a lei foi como um pedagogo para nos levar até Cristo. Logicamente que estes fariseus, pelo estudo, por tudo aquilo que eles conheciam da Escritura, deveriam ter percebido isso. Que os discípulos não estavam violando a lei porque eles estavam próximos do Senhor, de Jesus, que já tinha realizado vários milagres para de alguma forma dar um indício, para de alguma forma mostrar que Ele é o Senhor de tudo, que Ele é maior que o templo, como Ele mesmo diz, que Ele é Senhor do sábado. Algumas situações da nossa igreja parecem refletir isso, né? Certa vez, nesses tempos de pandemia, uma senhora que já faz parte do grupo de risco disse: "Padre, é pecado eu não ir à missa nestes tempos?" E eu fiquei olhando para ela e me lembrei justamente desta passagem e disse a ela com todas as letras: "Olha, não é pecado não ir à missa presencial nestes tempos de pandemia. Se você faz parte do grupo de risco, ou se na sua casa tem pessoas que fazem parte do grupo de risco e você indo até a Santa Missa, você estará de alguma forma se expondo, não é pecado. Ou você vai colocar em risco a sua vida, ou você vai colocar em risco a vida das pessoas da sua família, para cumprir um preceito dominical que no fundo quer nos levar a não viver simplesmente um formalismo de ir à missa, mas a viver um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. É claro que faz falta, é claro que nós dependemos da Eucaristia, é claro que é horrível, é péssimo ficar sem a Eucaristia dominical. Mas meu irmão, minha irmã, a gente tem que saber para que a igreja instituiu este preceito dominical. Por que é que o Senhor Jesus pediu-nos para que fizéssemos aquilo que Ele realizou na última ceia em sua memória? Fizéssemos a Eucaristia, celebrássemos a Eucaristia em sua memória, para que nós possamos viver uma união verdadeira com Ele. Uma união plena, e é claro que a forma melhor, a forma por excelência de viver esta união com o Senhor Jesus é através da participação na Santa Eucaristia. Mas se nos tempos atuais isto não é possível, para poder de alguma forma preservar a saúde das pessoas que nós amamos, preservar às vezes até a nossa própria saúde, se nós estamos dentro do grupo de risco, é claro que não pode ser compreendido como pecado faltar à Santa Missa nesses dias. Da mesma forma que se de repente, num dia de domingo, você indo para a Santa Missa ou se preparando para a Santa Missa, se depara com uma situação onde é inevitável você ajudar uma pessoa, você praticar o bem, praticar a caridade, é claro que isso não pode ser considerado como um pecado, meu irmão, minha irmã. A gente precisa começar a compreender qual é a finalidade da lei. A finalidade da lei é, como São Paulo diz para nós, é nos conduzir a Cristo. É nos conduzir a Cristo. E existem várias formas da presença de Cristo no mundo. Por excelência é o sacramento da Eucaristia. Por excelência é na comunhão. Mas algumas vezes nós vamos vivenciar a presença de Cristo de uma forma melhor no irmão. Nós vamos vivenciar a presença de Cristo de uma forma melhor na prática da caridade. Nós vamos vivenciar a presença de Cristo de uma forma melhor na leitura e na meditação da palavra de Deus. Porque muitas vezes pela nossa pequenez, pela nossa miséria, pela nossa limitação, nós não conseguimos mergulhar de forma profunda no grande mistério da Eucaristia. Da mesma forma que aqueles fariseus não conseguiram mergulhar de forma profunda no mistério
do sábado, do repouso sabático, e começaram a acusar os discípulos do Senhor de estarem cometendo pecado. Ora, meu irmão, minha irmã, é preciso cada vez mais meditar a lei de Deus no coração e não simplesmente decorar a lei do Senhor. A lei do Senhor não é uma ciência para ser estudada, para ser decorada, como muitos fazem por aí. Não, a lei de Deus, a lei do Senhor tem que ser uma vivência, uma experiência real. Isto é ter misericórdia ao invés de sacrifício. Não quero sacrifício, quero antes misericórdia. Não quero simplesmente que se cumpra a lei, mas que se viva a lei com o coração. Porque vivendo a lei com o coração é que nós seremos capazes de chegar ao Filho de Deus. Nada de formalismos. Simplesmente participar da missa aos domingos para cumprir um preceito, simplesmente rezar o terço para cumprir um preceito, simplesmente fazer a caridade para cumprir um preceito. Não! É necessário viver isso com intensidade, é necessário viver isso com o coração aberto para Deus, com o coração alegre, nada de coração triste. Mesmo nas dificuldades, nada de coração triste, coração alegre, coração misericordioso, porque Deus quer de nós misericórdia e não sacrifício. Não sacrifício, mas misericórdia. Não tristeza, mas alegria, alegria na sua lei, na sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.